Bom, vou começar. É, Bom, gente, é o seguinte. Hoje a gente está trazendo um webinário, um masterclass, falando um pouco sobre problemas no processamento de imagens de drone, né? Alguns são mais recorrentes, alguns outros a gente sempre acaba alguns erros, algumas coisas a gente acaba vendo e passando no meio do caminho. E a nossa intenção, na verdade, é trazer, na verdade, para cada um de vocês o que a gente tem de experiência acerca desses problemas que são realmente recorrentes. E isso pode variar muito. Pode ser para você que começou a utilizar drone agora, que acabou de comprar, que começou no mercado. E pode ser para você também, que já tem um tempo de mercado e que, por um motivo ou outro, é, acaba não tendo a informação acerca de alguns erros já pré-existentes, tá? Bom, a primeira parte daquilo que eu estou trazendo para vocês é justamente de um dos levantamentos que nós fizemos, né? Eu ia colocar a apresentação, mas lembrei que a gente ia passar por aqui antes. E nesse levantamento a gente tem alguns problemas, que alguns desses problemas, claro, foram ocasionados pelo levantamento. Naturalmente, algumas pessoas, principalmente aquelas que mais têm levantado, mais têm trabalhado, principalmente, e aí a gente destaca, porque a gente destacou a área de engenharia, geologia e meio ambiente. É que, na verdade, são áreas onde os problemas eles são muito comuns. Não que as outras não sejam, não que a área de estradas, que está contido também dentro de algumas dessas áreas, eles também existem problemas relacionados a levantamentos e a processamentos. Mas especificamente a geologia ligada à mineração ou a engenharia ligada a levantamentos desse tipo, e aí pode ser diversos, como barragens, dentre outros, tá? É importante que a gente não saia do foco, por isso que eu não vou levar tantas possibilidades acerca de levantamentos nesse momento. Mas aí você me pergunta, por exemplo, no meio ambiente? Onde que entra esses mesmos erros no meio ambiente, né? Mesmo não tendo a maioria dos levantamentos uma elevação tão grande como a gente tem, a elevação e desníveis como a gente tem na geologia, ou em alguns levantamentos que existe uma morfologia muito diversa, no meio ambiente você tem uma homogeneidade de informações, principalmente de copa de árvore e de algumas outras coisas que acabam gerando o mesmo erro. Por isso que a gente coloca o meio ambiente junto com isso que a gente está fazendo, e até porque existe a parte de engenharia ligada ao meio ambiente, que também está ligada à geologia, que também pode estar vinculada até a isso que a gente está trazendo para vocês hoje, tá bom? Então, seguinte, a primeira parte disso aqui, daquilo que a gente vai mostrar para vocês, está contido nessa minha apresentação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu ver quem está por aqui. Pietro está por aqui, Rafael. Se vocês estiverem me escutando, se tiver tudo ok. Por que eu tô visualizando isso aqui, gente? Pelo seguinte. A primeira parte disso que a gente vai fazer aqui é mostrar para vocês esse levantamento em si. Bom,
falando para vocês um pouco daquilo que eu fiz nesse levantamento. Neste caso específico, hoje, eu fiz um processamento em baixa. Um processamento em alta não ia mudar muita coisa daquilo que vocês estão vendo aqui, principalmente nessa parte aqui, ó, deixa eu só retirar aqui. Nessa parte aqui, onde eu estou passando o mouse. Um levantamento em alta não ia mudar muita coisa disso aqui, não. Na verdade, praticamente nada, tá? Nem daqui, tá? Mas nesse caso aqui, no caso do que eu estou falando com vocês, por exemplo, essa parte aqui, que foi totalmente, que no processamento ela foi completamente excluída, a gente tem um problema que é advindo do levantamento. Esse mesmo problema, a maioria das pessoas que trabalham nessas áreas que eu falei para vocês tem o mesmo problema, e isso está ligado ao mesmo problema no levantamento. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que, no momento em que você levanta o seu equipamento e, na fase de processamento, você não tem controle ou pode ter alguns erros, e esses erros podem causar ou não sua volta para campo, de repente, esses erros podem ser causadores de você pagar para trabalhar, de você ter um valor muito abaixo do mercado e isso te complicar muito no levantamento, porque se você fizer isso, ocorrendo esse tipo de erro e não tendo os conhecimentos, por exemplo, que a gente passa nos nossos treinamentos, você não vai conseguir, de repente, refazer o processamento dos dados e recompor essa área, por alguns motivos que a gente vai tentar explicar, pelo menos boa parte do porquê hoje, e vai acabar sendo um grande problema, né, de maneira geral, para aquilo que vocês se dizem ou disseram que iam fazer para o cliente de vocês. E por que a gente trouxe, no final das contas, isso para cá? Porque a gente está vendo, na maior parte das redes sociais que a gente participa, em alguns grupos, um grande número de problemas nesse caso aqui. Pessoas que levantam e que têm uma área que deveria estar coberta, que não está. Tá? Bom, eu vou deixar vocês aqui com essa imagem, das imagens levantadas, vou aproximar mais, vou mostrar para vocês aqui mais uma vez e vou ressaltar que essa primeira parte daquilo que a gente vai falar agora, nesse momento, só vai estar disponível para as pessoas que estão online. Tá? Se você estiver assistindo um replay, se você estiver assistindo isso depois de acontecer esse webinário, essa masterclass, e responder aquilo que a gente vai estar perguntando, até porque a gente vai responder depois, isso não está valendo para você, tá bom? Só está valendo para as pessoas que estão online neste momento. Beleza? Eu vou passar aqui... Peraí. Para a nossa apresentação. E vamos falar mais uma vez, essa masterclass tem como foco problemas no processamento de dados de drone, na engenharia, geologia e meio ambiente. Beleza? Bom, a primeira coisa que eu estou trazendo para vocês, a primeira informação é que esse voo foi realizado em uma pedreira, numa área específica, para modelagem e cubagem de uma jazida, certo? Bom, informações sobre esse voo. Esse voo foi realizado de forma oblíqua, certo? Com uma inclinação de 70%, de 70 graus, uma sobreposição de 75% e uma altura de voo igual a 50 metros a partir do ponto inicial do voo, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, e aí vou voltar. O voo foi dado start dessa parte aqui,
tá? Onde o mouse está passando. Beleza? Deixa eu voltar lá. Então, mais uma vez, esse voo foi realizado para a cubagem de uma jazida. Então, nós temos um voo no nadir, 90 graus, a partir do ponto médio do drone, certo? Mas, especificamente, o voo oblíquo foi realizado para buscar informações dessa pedreira que num voo, num nadir, nós não conseguiríamos, certo? Mais uma vez, o voo foi realizado de forma oblíqua, com inclinação de 70 graus, uma sobreposição lateral e longitudinal de 75% e uma altura de voo de 50 metros a partir do ponto que eu mostrei para vocês. Bom, a partir daí, eu tenho 2 perguntas bônus para quem está online. E o que é que você vai ganhar se você conseguir responder essas 2 perguntas de maneira correta? Você vai ganhar o nosso curso, o curso que a gente está vendendo agora, de drone, aplicado à engenharia, geologia e meio ambiente, totalmente gratuito, 100% gratuito, se você responder corretamente essas 2 perguntas. Tá? Bom, a primeira pergunta é: qual problema no voo pode ter causado a descalibração das imagens e a falha no processamento? Eu vou para a segunda pergunta, depois eu volto para a primeira. E a segunda pergunta é: como pode ser resolvido esse problema no processamento? Bom, vamos lá. Vou voltar. Qual problema no voo pode ter causado a descalibração das imagens e a falha no processamento? Neste caso específico, a gente só pode ter um problema. Tá? Então, se você acertar o primeiro, provavelmente você tem grandes chances de acertar o segundo, que é: como pode ser resolvido esse problema no processamento. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutos para vocês responderem. Vou ficar aqui passando ou não, se vocês quiserem. Vocês podem ver aí e responderem. Se vocês responderem da maneira correta, o primeiro que responder, né, na verdade, vai ganhar essa bolsa de 100% nesse nosso curso de agora. Se ninguém responder, lamento e fica para a próxima. Mas vou dar 10 minutos para vocês. Tá bom? Daqui a 10 minutos a gente comenta um pouco. Para quem está entrando agora, a gente fez algumas perguntas bônus. Deu 10 minutos para as pessoas que estavam a responder. E quem mais chegou perto foi o Pietro, né, que foi o único que respondeu. E, né, feito é melhor do que perfeito, né? E isso, a sua resposta dentro da segunda pergunta, Pietro, da primeira do problema do voo não, mas dentro da segunda pergunta a sua resposta quase que se enquadra. Bom, é o seguinte: qual o problema no voo pode ter causado a descalibração das imagens e a falha no processamento? A resposta disso é bem simples e, ao mesmo tempo, um pouco complicada, um pouco complexa. Né? Ela parte... a resposta certa seria a velocidade do drone, e aí a velocidade do drone vai causar um efeito rolling shutter,
em relação ao alvo mapeado. Então, se as imagens foram realizadas numa velocidade muito alta, ele pode ter um arrastamento ou um efeito rolling shutter, que eu vou falar aqui para vocês o que significa. E, devido a esse efeito, ou houve um arrastamento da imagem, ou houve um arrastamento muito grande, e aí ele causou distorção, e a imagem descalibra. E aí a ortofoto ela não é gerada, na verdade o produto ele não é gerado, mesmo com esse efeito que eu falei para vocês, rolling shutter, houve o efeito, houve influência desse efeito que eu falei para vocês, e aí vai ficar embaçada a informação em todo o processamento que foi realizado. Então, a velocidade do drone ao passar pelo alvo, do RPA ao passar pelo alvo, é a causa dessa descalibração. E aí, isso é interessantíssimo, cara, porque essa descalibração ela pode ocorrer em morfologias, em afloramentos, né? em estruturas de colapso, em minerações, em qualquer tipo de ambiente geológico, na engenharia também, em terrenos que vocês têm que realizar alguns cálculos, em barragens que vocês têm que calcular alguns volumes. E no meio ambiente isso também pode acontecer, e na verdade acontece bastante, e pelo mesmo motivo. Isso acontece pelo mesmo motivo. Você que está começando agora, e você que já tem muito tempo, ou já tem um certo tempo utilizando drones para trabalho e etc., de repente, eu acredito, de repente você não sabia disso, do porquê isso estava sendo causado. Mas a partir de agora você sabe que esse efeito é causado pela velocidade do drone, pela aquisição que pode causar esse efeito rolling shutter. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse efeito. A gente trata, no nosso curso, a gente trata muito mais, de forma muito mais aprofundada sobre esses efeitos, sobre como voltar essa calibração, sobre como rever, enfim, e sobre várias outras coisas. Eu vou tentar levar a maior quantidade de conhecimento possível, mas realmente é um assunto muito extenso. É preocupante até que algumas pessoas que trabalhem com equipamento, com aerofotogrametria, com topografia, com modelagem, elas não conheçam, né? O que a gente mais vê nos dias de hoje, infelizmente. E a gente vai trazer para vocês a maior quantidade de informações possível acerca disso. Bom, como pode ser resolvido esse problema de processamento é a continuidade daquilo que eu vou falar para vocês. Primeira coisa é sobre esse efeito que eu falei anteriormente, né? Bom, de maneira geral, a velocidade de abertura do obturador do seu drone é fortemente relacionada com a velocidade do seu RPA e, por conseguinte, a altura de voo, como eu falei para vocês, né? Então, quanto mais rápida e mais baixa, ou quanto mais baixo e mais rápido o seu equipamento, o RPA, o drone, ou seja, quanto menor a distância entre o drone e uma superfície que está sendo mapeada, mais rápida deverá ser a abertura do obturador. Caso contrário, será observado esse efeito que eu acabei de falar para vocês. Isso é interessante, porque a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, a maioria dos estudantes, realizam esses mapeamentos sem observar essa questão da abertura do obturador. Eles deixam no automático. E para esses tipos de levantamento específicos,
onde você tem um desnível muito alto entre o dado que você está mapeando acima e abaixo, é interessante realizar esse procedimento de maneira manual, de forma manual, e, posteriormente, realizar o voo, né? Então, esse efeito rolling shutter ocorre quando a relação da posição da câmera sobre o alvo, que é o objetivo do mapeamento, né, que se pretende mapear, foi alterada em decorrência do deslocamento do RPA, gerando, naturalmente, uma imagem distorcida. Isso se gerar esse efeito. Tá? Ao usar essas imagens distorcidas, obviamente, os softwares que nós utilizamos, nesse caso aqui a gente está falando especificamente do Agisoft, mas os softwares que nós utilizamos de fotogrametria para RPA não conseguem estabelecer uma correspondência satisfatória entre os pontos-chave das imagens e isso, naturalmente, acarreta ortofotos com grandes deformações. E, nesse caso aqui, a gente está falando especificamente de modelagem, né? Em alguns casos, o processamento dessas imagens, ou dessas áreas, desculpa, não se completa e nenhum produto de fotogrametria é obtido. Mas, assim como no geoprocessamento, existe um ditado, né? Se você apertar muito, o resultado sai. E sai, mas sai com vários erros inerentes ao processamento e em relação ao produto final, né? Bom, em alguns casos, o processamento das imagens aéreas não se completa, né? E, nesse caso, deve-se voltar novamente a campo e realizar todo o procedimento. Bom, existe um cálculo específico que pode ser realizado antes do planejamento de cada voo, né? Por uma fórmula que o site que existe lá no site do Pix4D. Existe um cálculo que pode ser realizado onde você vai colocar as informações do número de pixels deslocados verticalmente, da velocidade do RPA do drone em metros por segundo, da altura de voo ou distância entre a câmera e a superfície que se pretende mapear, da distância focal verdadeira em milímetros, da altura de imagens em pixels, ou são os pixels na vertical, né, nesse caso do nosso mapeamento oblíquo, e da altura do sensor em milímetros, além do valor do shutter em milissegundos, que é o tempo de abertura do obturador. Certo? Então, pode parecer muito simples usar um drone, usar ele para aerofotogrametria, gerar produtos, mas, no final das contas, deve-se ter uma carga de informações, tanto teórica quanto prática, que são imprescindíveis para qualquer profissional, para qualquer estudante realizar voo, processar dado, entregar dado. Então, isso é muito sério, né? Muito mais sério do que a maioria das pessoas acham, na verdade. Bom, essa recomendação que eu falei para vocês agora, que vocês conseguem encontrar no site do Pix4D, se vocês procurarem um pouco, ela funciona quando se pretende mapear principalmente esses ambientes de construção civil, de mineração, ou mapeamento de algumas morfologias, como eu falei com vocês, pastagens e ambientes mais homogêneos nessa área de meio ambiente, né? Quando, por exemplo, o objetivo é mapear florestas nativas e plantadas, sistemas agroflorestais, e estimar o volume de algumas outras coisas mais densas, aí realmente deve-se sentar e planejar muito mais do que aquilo que eu estou passando para vocês, né? Enfim, existem alguns exemplos que a gente coloca no nosso curso, como eu falei para vocês, a gente trata, e além do curso ainda existe a mentoria e os programas que a gente tem em grupo, né? Uma comunidade onde a gente discute bastante sobre tudo aquilo que a gente faz, em que a gente fala um pouco mais e leva um pouco mais de informações para cada um de vocês.
Eu vou agora, deixa eu ver aqui, ver se alguém está falando comigo. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando? Tem alguém falando no outro chat? Não sei. Deixa eu ver aqui. Agora não vale mais, Pietro. Agora não vale mais. Bom, essa foi a primeira resposta. Eu vou passar para a segunda rapidinho, que a gente só tem 19 minutos. E aí eu vou mostrar umas coisas. É muito provável que vocês já saibam, algumas pessoas. Mas eu vou passar aqui para vocês também, tá bom? Bom, algumas das informações que nós temos acerca dessas imagens que nós temos, que nós realizamos os procedimentos, por exemplo, estão em se elas foram alinhadas ou não, e essas imagens não alinhadas a gente vai ter ela nessa posição aqui que eu estou mostrando para vocês. Não vou passar em algo muito técnico aqui, tá, gente? Só vou mostrar algumas coisas para quem já tem um pouco de experiência, já sabe de algumas coisas, etc. Mas não vou passar nada técnico demais. Mas, enfim, se vocês começaram a processar, vou mostrar aqui rapidinho. Se vocês começaram a processar e tem, no caso do PhotoScan, vou falar de forma bem simples, tá? Essas bolinhas aqui, ó, sem a imagem, é bom saber já que elas estão descalibradas, tá? Existem alguns procedimentos que nós conseguimos adotar, que nós podemos adotar ao longo do processamento, mas se vocês quiserem saber quantas estão desalinhadas, é só vir aqui nessa parte de processamento, nessa parte de baixo, onde tem as informações de tamanho, alinhamento, qualidade, que a gente trabalha, qualidade da imagem em relação a utilizar, e aí a gente determina se mesmo com a imagem aqui a gente consegue utilizar essa imagem baseada na qualidade dela, e as outras informações, né? Data de levantamento, modelo, tamanho de lente, ISO que foi utilizado. A gente já falou, por exemplo, essa semana, eu acho, foi ontem, acho que foi ontem, então essa semana. Ontem sobre essa questão do ISO automático que o drone utiliza, que é igual a 100, né? Temos o focal da lente, enfim. A gente tem algumas informações aqui nessa área geral, de maneira geral, em relação às imagens que nós temos dentro do processamento. Uma das coisas que é interessante para você que ainda não sabe, não conhece tanto de processamento é a seguinte: se você clica na imagem com o botão direito, você tem uma opção chamada View Matches, tá? Aqui nessa View Match, vocês vão ter as informações dos pontos homólogos. Se vocês não sabem o que são pontos homólogos e sobre o algoritmo SIFT que é utilizado para mapeamento desses pontos homólogos, como começou, enfim, nós temos uma apresentação. Na verdade, nós temos um curso onde nós falamos um pouco mais sobre pontos homólogos no YouTube. Vocês podem ver processamento de imagens a partir do Agisoft PhotoScan ou Metashape. E aí nós temos algumas informações, e a mais básica, visual, é a seguinte: quando você passa de imagem para imagem, vocês vão ter um aumento ou vão ter de forma decrescente essas linhas, né, que são chamadas de linha epipolar. Ela vai mapear pontos homólogos iguais, idênticos, entre uma imagem e outra, para que ela possa linkar, de maneira geral, que ela possa linkar uma imagem com a outra, para que possa ser construído o ortomosaico, para que a gente tenha informação em 3 dimensões, enfim, para que a gente tenha todas as informações possíveis entre cada imagem.
Se vocês notarem, alguns pontos, algumas linhas, entre uma imagem e outra, a gente tem menos linhas epipolares ao longo daquilo que a gente está vendo, né? Sobre linhas epipolares também a gente fala lá nesse curso, tá bom? Então, nós temos menos linhas epipolares. Por exemplo, entre a imagem 215 e a imagem 247 da DJI, eles só conseguiram encontrar um ponto homólogo em uma linha que mal foi mapeada, que foi identificada, mas que não foi encontrado uma semelhança entre uma imagem e outra, né? E nessa final aqui, por exemplo, ela foi buscar uma informação só, diferente de lá de cima. Ó. Aqui eu tenho várias informações ligadas umas às outras. E aí, no final das contas, o que a gente tem de informações de semelhanças, né, ela varia aqui em total de 998 até um ponto semelhante, né? E por que isso é importante? Porque, no final das contas, quanto maior a quantidade de informações que são idênticas e que possam ser mapeadas, maior o ajustamento, tanto das imagens quanto do produto final. Menor a quantidade de buraco, por assim dizer, de forma bem simples. E a partir daqui a gente pode decidir, junto com o limite de qualidade aqui, que também está lá no nosso curso, eu não sei se eu falei, mas falei, está lá no nosso curso, e que a gente trata muito mais dentro do nosso curso de drone e aplicações que a gente está comercializando agora. Eu me perdi aqui. Desculpa. Quanto maior a quantidade e maior a qualidade, maior a probabilidade dessa imagem permanecer. E aí vocês podem até me perguntar, poxa, e se eu tenho, por exemplo, um ponto homólogo e uma qualidade abaixo de X, que é o padrão de qualidade que a gente tem dentro da análise de imagens que a gente tem aqui. Enfim, se eu tiver um ponto homólogo, né, tiver um inválido e um válido, se eu tiver dois inválidos, se eu não tiver pontos, o que é que acontece? Normalmente, acontece de não ter nenhum match, por exemplo. Olha só. Por que esse ponto não foi mapeado? Simplesmente porque para essa minha imagem, por exemplo, a 225, a 224, que é anterior, eu tenho um total de dado mapeado de 1.868 linhas epipolares de buscas e um total de 0 linhas válidas e um total de 1.868 linhas inválidas. É isso que acontece. E aí, como o Pietro falou, pode-se utilizar algumas possibilidades. Deixa eu ver aqui o que ele falou exatamente para falar para vocês. O Pietro falou assim que pode ser realizada a correção de algumas calibrações numa caixa que é desmarcada aqui, que eu não vou passar, mas que podem ser realizadas, desmarcadas algumas calibrações para que nós possamos tentar novamente. Pode. Mas e se mesmo assim a gente não conseguir? A gente volta no lugar ou a gente tem informação de como realizar a calibração dessa imagem, trazer ela para o Agisoft, realizar o teste e continuar com o nosso processamento. Como eu falei para vocês, eu acho que eu falei no último webinário, por exemplo, das coisas que a gente estava conversando, tem empresa hoje no Brasil que é especializada somente em processamento de dados, por um único motivo. A maioria das pessoas enviam os equipamentos para o mapeamento sem tomar algumas precauções, como esse cálculo que eu falei para vocês. Poxa, mas será que é tão burocrático, é tão difícil assim? Eu acho que é. Eu prefiro fazer da forma correta a passar por uma situação dessa.
Essa situação, inclusive, trazendo para vocês, foi uma situação de teste, onde eu ia trazer essa informação para alunos meus. Eu fiz pensando que isso realmente ia acontecer. E aí eu tenho o outro mapeamento, que foi o trabalho entregue dessa modelagem aqui. Tá? O que a gente vai fazer agora? Só vou abrir para que a gente possa conversar um pouco, se vocês estão por aí e eu puder conversar um pouco com vocês. A gente tem 9 minutos apenas sobre como a gente vai calibrar essas imagens novamente. É um processo um pouco longo, né? Não daria para dar num webinário, numa masterclass de 1 hora. Eu só quis levantar, na verdade, algumas informações acerca desses erros, mas, lembrando, lá no nosso curso a gente trata isso, inclusive, com 2 ou 3 exemplos, de uma maneira mais completa. A gente vai tratar em comunidade, vai tratar aluno por aluno e vai tratar no curso. Beleza? Eu vou abrir, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso tudo que a gente falou, sobre o curso, etc., vocês podem colocar agora. A gente tem 8 minutos e aí, depois disso, a gente se vê na próxima semana ou, se você comprar o curso, no curso, tratando isso aqui um pouco mais de minúcia, tá? Opa, Pietro, uma boa pergunta, tá? Na verdade, dependendo de onde você queira atuar, na verdade, isso realmente vai depender muito, né? Por exemplo, nós temos uma parte do curso, uma parte do que a gente oferece no curso é justamente a inserção no mercado, porque isso pode variar desde minerações, desde mineradoras, até a prestadores de serviços, passando por empresas ou consultores que prestam serviço já com LiDAR e que querem prestar serviço de maneira mais efetiva e talvez de maneira a otimizar tanto o trabalho quanto o orçamento. Aí, por exemplo, na engenharia civil você tem desde estradas, então você tem empresas. Isso, dentro do curso, a gente realiza uma pesquisa de alvos baseado num raio que você estabelece na sua região. Então, nós temos consultores para que ajudem você justamente nessa pesquisa de mercado. Mas aí vai variar muito. Construtoras, você tem mineradoras, né? Você tem empresas de pesquisa e prospecção mineral, você tem órgãos do governo, você tem fundações que estão ligadas a universidades que têm projetos específicos e que precisam de alguns mapeamentos e que contratam pessoas para realizar esses mapeamentos. Deixa eu ver. Bom, existem órgãos ambientais, enfim, existe uma série de oportunidades com drone, na verdade, que hoje não estão, a gente não está nem arranhando o quanto a gente consegue utilizar. E aí pode variar muito, né? Se você mora numa região, por exemplo, que tem agricultura e tem mapeamento para agricultura de precisão, você pode usar câmeras em NDVI, você pode utilizar multispectrais ou hiperespectrais para mapear a saúde de vegetação, você pode utilizar drones para definição de onde o cara vai plantar, baseado em um MDT, por exemplo. A gente tem um parceiro que a gente está fechando agora uma parceria, na verdade, dentro de uma área de Minas, onde, a partir do MDT, algumas pessoas são donas de terra, vão escolher onde eles vão plantar. Só a partir de um MDT, entendeu? Porque tem falhas no plantio que são geradas por algumas coisas relacionadas à topografia. E topografia planimétrica, altimétrica e planialtimétrica, assim como várias outras. Isso realmente depende do seu mercado e daquilo que a gente vai mapear, por exemplo, dentro do curso, entendeu? Mas mercado é o que mais tem. Bom, como chegar? A gente utiliza algumas ferramentas, mas, de maneira geral, você tem que mapear o seu cliente, mapear o seu alvo
e divulgar de maneira efetiva para que você consiga chegar nele. E aí, por isso que, mais uma vez, dentro desse curso, a gente coloca um módulo somente para inserção de mercado. Beleza? Vou só esperar o Pedro responder aqui, eu acho que ele está falando. Para as outras pessoas que estão, podem mandar perguntas aí que a gente pode responder depois, no próximo webinário, na próxima Masterclass, por exemplo. Mas, nesse momento, a gente já deu o tempo que a gente determinou, e aí a gente se encontra na próxima Masterclass. Vou só esperar o Pietro. Já respondeu, entendi, obrigado. Beleza, Pietro, obrigado a todos que estão presentes. Até a próxima Masterclass na próxima semana. Fiquem ligados aí no e-mail de vocês. Quem está lá no grupo também, fica ligado lá no grupo, que a gente vai mandar as informações por lá também. E a gente se encontra, quem sabe, lá no nosso curso. Lembrando que acaba as inscrições dia 14. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.